estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Espírito é esse. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que você se sente, por favor, e que abra a sua Bíblia em Juízes 7. Nós vamos ler primeiro do 1 ao 7, depois do 12 ao 16, o 20, o 18, o 20 e o 22. Mas eu vou por partes também, começando pelo 1, do capítulo 7, 1 a 7. De madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército, acamparam junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá, com você não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Eu paro aqui um pouco, depois continuo. Eu tenho que puxar o gancho do porquê que isso aconteceu. Os midianitas estavam no controle há 7 anos. E isso aconteceu porque, mais uma vez, Israel havia desagradado a Deus e pecado contra ele. A partir daquele momento, a mão de Deus foi tirada de cima deles. E eles passaram a sofrer com um domínio infernal dos midianitas. E você sabe como é que é, quando alguém está em vantagem, então aquela situação fica maior. Porque a autoestima, os midianitas estavam com a autoestima alta, estavam com os israelitas nas mãos, os israelitas viviam fugindo, se escondendo, porque a situação era grave. Porque é exatamente isso que acontece com gente que desagrada a Deus. Quando uma pessoa sai da vontade, da direção de Deus, toda vez, você não pode esquecer disso, não pense que com você será diferente. Isso é impossível. Quando uma pessoa sai da direção de Deus, aquilo que antes fluía maravilhosamente, começa a não fluir mais. Aquilo que andava, começa a não andar. Então, antes, eles, com força, com poder, se sobressaíam e tinham força sobre os inimigos. Quando eles desagradaram a Deus, que a mão de Deus se retirou deles, então o inimigo cresceu sobre eles. Exatamente isso que acontece. Então eles começaram
passaram a ser oprimidos de forma terrível. E o sofrimento foi aumentando. Aquilo já durava muito tempo. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas agem dessa maneira. Elas, além de saírem da direção de Deus, elas demoram para entender que elas precisam buscar a Deus e se prostrar diante dele, e se arrepender. Então, enquanto não há essa mudança, esse entendimento, a coisa fica lá. Que foi exatamente isso que aconteceu. O problema foi ficando. E é sempre assim, né? Enquanto dá para levar, vai levando. Mas chega um momento que chega no limite do sofrimento. Por que algumas pessoas não pegam para valer com Deus? Porque não chegou no limite do sofrimento. Porque todo mundo sabe que quando chega no limite, o sujeito faz o que é preciso. Eu estou há anos em Deus e lido com gente há muitos anos. E vejo a mesma coisa. Uma pessoa vem para a igreja, ela é abençoada, ela começa a relaxar. Enquanto ela não se encontra numa situação de aperto extremo, muitos não retornam, também com a força devida. E muitos que estão fora, às vezes precisa chegar no limite da dor, para acender a luz e acordar e dizer, não tem mais o que fazer. Eu já estou me escondendo, eu fujo para lá, fujo para cá. Israel estava numa miséria. Isso é muito importante lembrar. Você vê que a miséria, ela não entra por acaso não na vida das pessoas. Não entra por acaso. De jeito nenhum. Quando a miséria entra, você pode procurar que há alguma coisa que está roubando a sua vitória. Tem algo que não está certo. Por diversas vezes Israel passou por fome, e quando passou, você pode ver que era fruto de desobediência. Quando a terra parava de dar o alimento, quando as coisas não fluíam, era fruto, aquilo era colheita. E aqui o inimigo vinha, o que eles conseguiam de alimento, os midianitas tomavam, assombravam. E eles corriam para lá, corriam para cá, escondiam nos mais diversos lugares. Viviam escondidos. Até que buscaram a Deus, etc. e tal. E aí, então, o livramento vem. Quando as pessoas param e buscam a Deus, o socorro sempre vem. Porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele socorre os que buscam a Ele com sinceridade. Mas nós precisamos entender que Deus espera uma total dependência dEle. E como Israel tinha um histórico de infidelidade, Deus tinha que trabalhar com Israel, e como Deus tem que trabalhar com a vida de muita gente dessa maneira, levando ao limite, para que haja um mover, um despertar. O Senhor mandou o socorro através do Gideão. Muitos homens se aliaram a ele, cerca de 32 mil. Só que o exército midianita não era só midianita, tinha amalequita e outros povos. Então estava tão grande, tão imenso, que a Bíblia diz que o exército, tanto de pessoas como de camelos, era como a areia da praia. Era uma coisa incontável, era demais. Então, já com 32 mil, eles já estavam numa situação assim, impossível de vencer, com 32 mil. Mas, lamentavelmente, o espírito da maioria desses homens era de incredulidade e de covardia. Tinha mais gente covarde
do que gente forte. Mais incrédulo do que gente de fé. E o Senhor chegou e disse, tem gente demais. E eu acho ótimo, isso para mim move muito, porque ao invés do Senhor chamar o Gideão e falar, eu vou mandar mais pessoas para você, ele disse, tem gente demais. E aí nós vamos entender dos dois lados, tem gente demais, porque o Senhor queria levar o exército a uma condição impossível de sozinho vencer os midianitas. Mas já estava, mas o Senhor queria reduzir a uma condição de extrema. Para mostrar àquele povo que estava sempre, o ciclo se repetia. Entravam em dificuldade, Deus mandava o livramento, eles se tornavam autossuficientes, autoconfiantes, arrogantes, e abandonavam a Deus e já julgavam que não precisavam de Deus. Era sempre a mesma coisa, o ciclo repetia. Sempre acontecia a mesma coisa. Eles entravam em dificuldade, Deus mandava a vitória, eles se tornavam autossuficientes, arrogantes, e achavam que não precisavam mais de Deus, e se metiam em encrenca, e as coisas se agravavam, e aí tinham que se arrepender, a coisa acontecia, era sempre a mesma história. E Deus queria mostrar o poder dele ali. Aqui tinha mais homens covardes do que corajosos. Já de cara. Quem tiver com medo, a pergunta foi essa, pode voltar. A Bíblia diz que 22 mil voltaram. Sobraram só 10. Só 10. 10 mil. Já era impossível. Com 32. Sempre haverá desistências. A gente tem que estar preparado que nessa nossa caminhada, mais gente vai desistir do que vai continuar. Na fé, nos sonhos. Gente que começou com você na fé, num projeto, num sonho. Isso não pode ser um problema para você. Sempre haverá mais pessoas desistindo do que perseverando. Sempre. Isso, infelizmente, é uma regra. É assim que funciona. Mais pessoas desistem do que continuam. Por isso que você tem que ter dentro de você, preste muita atenção nisso, convicção do que você quer, do que Deus tem com você. E você tem que se colocar naquele propósito e seguir naquela direção, independente de quem está caindo do lado e desistindo. Porque é exatamente isso. Apesar deles estarem sendo subjugados por inimigos há tanto tempo, numa condição terrível, o medo falou mais alto. O medo falou mais alto. E muitas vezes o medo vai chegar, vai bater a nossa porta, mas você tem que botar a fé na frente. Você não pode deixar o medo tomar conta. Muitas vezes o medo vai bater. Mas é a fé que tem que sair. É a fé que tem que prevalecer. É sempre assim. Se o medo bate a porta, a fé é que abre. Estou aqui, eu creio. Então, sempre haverá sempre, pessoas que vão retroceder pelos mais diversos motivos, medo, covardia, preguiça, falta de comprometimento, do que as que vão continuar. Deus vem e diz, ainda tem gente demais. Tinha só 10 mil. Leva para o rio e é o seguinte,
Você vai separar dos que vão lamber a água, como cachorro, dos que vão ajoelhar para beber água. E a diferença foi gritante. Quem manifestou uma força diferente foram apenas 300. 9.700 deixou bem claro que estavam sobressaltados pela situação. E o Senhor disse, manda esses embora. Outro entendimento para a sua vida. Nessa sua caminhada com Deus, tem aqueles que desistem porque não estão dispostos a lutar, e tem aqueles que Deus tira do seu caminho. E que você tem que confiar. Que às vezes você fica lutando para manter gente que Deus está dizendo, tem que estar fora, esse está fora, esse está fora. Às vezes você tem um negócio, você tem uma equipe, e você está lutando para manter alguém que Deus está dizendo, esse é fora, esse não fica. Mas eu vou ficar com uma equipe muito pequena, é isso mesmo. Você vai vencer com a minha bênção, não é com a equipe grande. O Senhor está deixando bem claro isso para Gideão. Você vai vencer por mim, não por ter um grande exército. Com pouco, você vai fazer mais do que você tivesse um exército como os midianitas, do tamanho dos midianitas. Então, nessa caminhada com Deus, você vai ver gente desistindo porque não quer, porque se entregou ao medo, à covardia, à preguiça, à falta de comprometimento e vai. Você vai se encontrar em situações que Deus está tirando. Deus está tirando as pessoas, situações de você, porque não é o que Ele quer para você. Não é o tipo de gente que Ele quer que esteja com você. E você tem que confiar como Gideão confiou. O maior número saiu, foi embora. Ele ficou com 300. Começou com 32 mil. Às vezes é exatamente isso. Deus te testa. Deus trabalha algo na nossa vida, de dependência mesmo. Ele nos leva ao limite. Até porque, minha gente, quando nós temos muitas situações de ordem natural que nos favorecem, então nós não vamos depender de Deus, porque nós já temos aonde nos apegar. Quando um problema você não pode tratar de grande demais, quando você tem ainda alguém para te ajudar. Quando você não tem ninguém para te ajudar, nenhum fator de ordem natural, você não tem onde se apegar, não tem nada. Ou você confia, ou você é derrotado. Você decide confiar, você dá condições para Deus te honrar. Quando uma pessoa, o cristão tem que entender que quando ele passa a andar com Deus, Deus espera que ele dependa dele. Não dependa de fatores naturais, de pessoas para ajudar. Se tiver que ser, ele vai mandar a pessoa certa para te ajudar. Ele vai criar o meio para te ajudar. Mas ele quer que você entenda que a vitória virá sempre da mão dele. Sempre. E Deus reduziu o exército a uma condição impossível. Ele tornou o exército de Gideão impossível de vencer qualquer guerra por eles. Só ficou quem cria e quem teve a coragem de olhar e ver que eles estavam num grupo de 300 pessoas e estavam ali prontos para enfrentar um exército que, olhando de forma natural, eles estavam indo para a morte. Aquilo era suicídio. Qualquer pessoa diria, isso é estúpido, isso é loucura. Como é que você, com um grupo tão pequeno, vai enfrentar um exército tão gigantesco, uma coisa tão grande?
E muitas vezes é exatamente isso que Deus espera. Que você, numa condição tão pequena, tão inferior, você olhe para aquilo que é tão grande que está diante de você. E você creia, eu sozinho realmente não posso, mas eu vou no nome do Senhor. Eu posso vencer com Jesus. Ele, humanamente, ele não podia. Mas você vê como é a fé. À medida que Deus foi reduzindo, foi permitindo e trabalhando para que chegasse naquele número de 300 homens, ele permaneceu confiando. Ele não deixou a fé dele abalar. Ele não deixou a incredulidade entrar com a ideia de que, bom, se antes já era impossível, agora eu não sei nem que nome que eu dou para isso. Se com 32 mil já não tinha possibilidade, imagina com 300. Mas o olhar dele estava focado em Deus. Então ele se manteve o tempo todo crendo com absoluta certeza que Deus havia prometido a ele e Deus ia cumprir. Ele tinha algo muito grande para enfrentar, com um exército muito pequeno, com 300 homens. Mas tanto ele quanto aqueles 300 homens criam. E eles estavam determinados a enfrentar algo tão gigantesco, porque eles estavam crendo que Deus era com eles. Aí, 12 a 16. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando um sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Vê se pode isso aqui. Olha como Deus, quando quer garantir uma pessoa vitória, Ele usa das mais diversas situações. Ele desceu ao acampamento, onde estavam os midianitas, amalequitas e outros povos. Essa imensidão de gente, camelos, etc. E a hora que ele se aproxima, um deles estava preocupado, contando para o outro um sonho que tinha tido naquela noite. Que um pão de cevada, tem mais ou menos esse tamanho? É isso? Então vamos lá, mais ou menos isso aqui. Rolava e ia com tanta força. Isso é possível, pega um pão e joga sobre. Essas tendas eram tendas muito bem montadas. Tendas montadas por guerreiros para a guerra. Então elas tinham estruturas muito fortes. Apesar de ser tenda, não eram fraquinhas. Então um pão rolava e derrubava com violência uma tenda. Um pão derrubava uma tenda grande. As tendas eram grandes, alojava muitos soldados. Entendeu o que eu estou dizendo? E o rapaz teve um sonho. Ele teve um sonho. E estava contando para o outro. E o Gideão, olha como Deus providenciou. Deus permitiu que um deles, ímpio, tivesse um sonho e contasse na hora em que Gideão estava chegando para espiar o acampamento. O amigo já teve a interpretação, a revelação do sonho na hora. E falou: ixi, Deus entregou o acampamento midianita nas mãos dos israelitas, por intermédio de Gideão.
O próprio ímpio interpretou na hora. E disse, pronto, perdeu. Mas você vê como é que era a ideia. Era algo muito pequeno destruindo algo grande. Que Deus mostrou para o próprio ímpio. E fez com que a coisa acontecesse junto. O Gideão desce, o rapaz está contando e ele ouve aquilo. Quando ele ouviu aquilo, não tinha mais, ele já tinha vivido várias confirmações. Como eu creio que Deus está dizendo mais uma vez, Deus tem confirmado vitórias grandes para cada um que aqui está. Eu tenho absoluta certeza que você tem ouvido confirmações de Deus sobre a tua vida, sobre a mudança da tua vida, sobre conquistas grandes. E mais uma vez, ali estava Deus usando de um meio tão inusitado para confirmar Gideão, eu te dei vitória, Gideão. Usando até o ímpio, a boca do ímpio. Deu um sonho. E a hora que ele aproxima, ele ouve o rapaz contar. Ele sai numa alegria e numa força, e olha aqui o que ele faz. 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, diga adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Ele fez duas coisas poderosas que o povo de Deus, o vitorioso, tem que aprender a fazer. Primeira coisa, adorar quando a vitória já chegou, naturalmente que nós temos que fazer. Mas é natural que você renda graças a Deus quando tudo já aconteceu. Quando Israel estava do lado de lá, do mar, tocaram tamborins e dançaram e cantaram e fizeram um movimento. Mas do lado, antes de atravessarem, do lado certo, estavam blasfemando e murmurando. Quando tinham atravessado, que viram os egípcios serem mortos, etc., aí tocaram tamborins e dançaram e se alegraram. E o Senhor nos deu vitória. E o Senhor fez isso. E fizeram um movimento. Não era para menos, mas seria de um absurdo. E tanto que eles não fizessem um movimento de gratidão, porque estavam vivendo um grande livramento. Viram o mar se abrir, os egípcios, todo o exército morreu afogado e etc. O Gideão fez diferente. Antes dele ir para enfrentar os midianitas, ele adorou a Deus. Ele rendeu graças a Deus. E ele anunciou que o Senhor já tinha entregado nas mãos de todos eles. Ele anunciou. Ele trouxe à existência o que não existe. Então você tem que aprender esse princípio da fé aqui, ó. Antes de você estar tocando na sua vitória, você tem que aprender a agradecer por ela, a adorar a Deus e a anunciar que você tem certeza que Deus já te deu vitória. Você tem que aprender a fazer isso, porque é muito fácil, do lado de lá do mar, você tocar tamborins. Você dançar e falar coisas lindas de Deus. Mas Deus quer que você, do lado de cá do mar, aprenda a glorificar o nome dEle. Antes de você enfrentar e ter a vitória nas mãos, você tem que aprender a adorar a Deus, a agradecer, a louvar a Deus e anunciar. Sim, eu creio que Deus está comigo. Porque quando uma pessoa está no problema, ela só sabe dizer, eu não aguento mais, não sei como vou sair disso. Ai meu Deus, Deus me deixou, acabou tudo, agora é o fim. Eu não tenho como vencer, ai meu Deus. E Deus está esperando que você diga o quê? Glória seja dada o teu nome, Senhor. Eu sei que está comigo porque está escrito, não temas porque sou contigo, não te assombres porque sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Uau! Eu creio, Deus é comigo. Deus espera que você diga isso. Quando você não vê nada, não enxerga nada,
está tudo perdido, está do lado de cá do mar, o mar não se abriu, o exército inimigo está vindo, e você está dizendo, eu sei que o Senhor é comigo. Como Jó fez, se coçando com telha, disse, eu sei que o meu Redentor vive, e os meus olhos ainda verão. Eu sei. Quando tudo parece perdido, é quando Deus espera que você o adore. Deus espera que você levante um clamor a Ele, dizendo, sim, eu creio que está comigo, eu sei que já me deu essa vitória, eu não sei como, eu tenho 300 homens para vencer um inimigo que nem areia, não dá nem, se eu puder contar a areia do mar, é que eu vou contar os camelos dele, imagina quantos soldados que não tinham lá. E ele estava indo para enfrentar essa imensidão inumerável de inimigos que haviam se juntado. E que mais estavam com a autoestima lá em cima. Porque eles vinham prevalecendo por 7 anos. Eles saqueavam, tinham visto os israelitas se esconderem, fugirem. Eles estavam seguros de si. Porque eles estavam em número infinitamente maior. E porque eles vinham prevalecendo por 7 anos. É natural que eles estivessem topetudos e com o peito estufado. Mas o Senhor era com Gideão e era com Israel, porque Israel havia se humilhado. E Gideão, quando ouviu aquilo, primeiro ele adorou, ele glorificou e já anunciou, Deus já nos deu a vitória. E nem sequer eles tinham entrado no acampamento para guerrear. Sabe o que mais Deus fez? Vamos continuar. Vou ler o 18. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, diga comigo, pelo Senhor e por Gideão. Então diga, pelo Senhor e por minha vitória. Ok. 20. As 3 companhias separou em grupo de 100. Tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Vou parar nisso aqui novamente. Você viu algum deles na mão direita ou esquerda com espada? Você ouviu aqui? Você leu? Não tinha espada. Não tinha. Em uma mão tinha tocha, em outra mão tinha trombeta. Deus não deixou que eles pegassem numa espada. Deixou as mãos ocupadas com trombeta e com tocha. E eu acho isso incrível. Porque Deus colocou eles numa situação de dependência total. Não tinha, é correto? Eu vou para a guerra, tenho que estar com a espada na mão. Deus não deixou pegar a espada. Às vezes Deus trabalha na vida da gente de uma forma tão diferente. Ele te manda enfrentar uma coisa de uma maneira totalmente diferente daquilo que é convencional, que é normal, que é comum. Porque Ele quer você, dependendo dEle e vivendo uma experiência diferente. Eles foram com a corneta, com uma trombeta na mão e com uma tocha na outra. O que é que eu faço com uma trombeta e com uma tocha? Já que eu vou para a guerra, o que é que eu faço com uma trombeta e com uma tocha? Mas Deus mandou usar trombeta e usar tocha, não mandou usar espada. Às vezes as armas não são armas, são coisas completamente diferentes, são meios diferentes, formas diferentes que Deus nos manda enfrentar situações que de forma convencional, natural, normal, teríamos que usar uma outra coisa. O normal seria espada, seria lança, seriam armas de guerra. E o Senhor mandou usar tocha e trombeta.
E você tem que aprender a andar com Deus. E a depender de Deus. Quando Ele te manda agir de uma maneira que é diferente daquilo que seria o comum, o normal, confie porque vai dar certo. Confie porque sempre dá certo. Deus é que sabe, em cada situação, Ele pode usar de uma forma diferente, porque são múltiplas as maneiras de Deus trabalhar e nos dar vitória. E cabe a mim e a você aprender a depender de Deus. A depender do Senhor em qualquer situação. Se Ele me mandou ir com uma tocha na mão e com a trombeta na outra, eu vou, porque eu vou ter sucesso. Mas é diferente. Mas Deus me deu essa direção. E se Ele me deu uma direção, mesmo sendo bem diferente daquilo que seria o normal, eu tenho que confiar que aquilo é para a vitória. E sempre é. 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros, com as suas espadas. O que aconteceu? O Senhor mandou, vocês vão entrar no acampamento depois da meia-noite. Quando trocar as sentinelas, aqueles que estão de vigia, quando eles trocarem turno, vai ser logo depois da meia-noite, vai estar todo mundo dormindo, vocês entram com tochas e com trombetas. Essa vai ser a maneira que vocês vão vencer essa guerra. E o mais eu vou fazer. Pois eles entraram logo depois da meia-noite, na troca das sentinelas, e com as tochas nas mãos, tocaram as trombetas. Eles ficaram confusos por permissão de Deus, começaram a atacar uns aos outros, se mataram, um ao outro foi matando um ao outro, os próprios estavam ali em guerra, sem entender, outros fugiram, o povo de Israel, eles foram atrás, capturaram, mataram e assim por diante. Venceram a guerra da maneira mais poderosa e milagrosa, fora do comum. E esse Deus não mudou. Ele continua o mesmo. E essa eu tenho certeza que é a continuação da palavra de ontem. Deus não deu vitória ao Pedro, à igreja, de uma forma milagrosa, dando um livramento em cada situação impossível, um livramento atrás do outro em situações impossíveis, tendo 16 guardas armados, um deitado do lado dele, um de cada lado, algemado, vários portões, portão de ferro. Deus confundiu tudo e deu um maior livramento para todos eles. A mesma coisa. Gideão venceu um exército invencível com 300 homens, da forma mais inacreditável. Como é que conta isso? Que os próprios inimigos ficaram confusos e começaram a se matar. Eles se atacaram e se mataram. Por isso que eles não precisavam de espadas, porque eles não tinham que matar ninguém. O próprio inimigo ia se atacar e ia se matar. Por permissão de Deus. Deus já tinha tudo organizado. Talvez até então Gideão só tinha que confiar, meu Deus, mas eu não sem espada, com corneta, com tocha na mão, com 300 homens. Ele tinha que confiar. Deus confundiu o inimigo. Eles ficaram confusos, perturbados. E se atacaram, se mataram. E aquele inimigo que vinha prevalecendo por 7 anos, que saqueava, que levou Israel à miséria, aquele problema que parecia impossível de vencer, naquele dia teve fim da forma mais milagrosa e poderosa. Mas você vê que Deus foi trabalhando de uma forma grandiosa para poder dar vitória a Israel. Levou Gideão e aqueles homens a confiarem nele, a depender dele totalmente. Eles tinham que enfrentar o problema, mas sabiam que só Deus podia dar vitória. Eles foram ao acampamento, porque eram realmente valentes, porque os covardes não prevaleceram. Mas eles sabiam que só Deus podia dar vitória. E eu creio que é a mesma coisa que Deus está falando com você.
te dando a direção, um detalhe atrás do outro, porque seja lá qual for que você enfrentar, você já tem a direção para saber agir. Deus está deixando bem claro a você. Pode ser algo grande demais, mas você pode enfrentar. Dependendo dele, você pode enfrentar, que você vai sair vitorioso. Sem dúvida nenhuma. Deus espera que você seja um dos 300 valentes. E que você enfrente os midianitas, os amalequitas, seja quem for. E que você vá com a força e use aquilo que Ele mandou você usar. E tenha absoluta certeza que da mesma maneira que esses foram confundidos e que no final, realmente, Gideão não precisava mesmo de espada, porque eles já tinham bastante para matar uns aos outros. Deus vai definir isso para você da forma mais poderosa e milagrosa. Isso foi um grande milagre. E mais uma vez Deus está prometendo a cada um que aqui está um grande milagre sobre coisas impossíveis de serem vencidas. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Com a mão no seu coração. Dê vazão, dê abertura ao Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus controlar a sua vida por inteiro. Deixa essa palavra entrar no seu entendimento. Que o Senhor controle a sua vida. Controle o seu espírito. Que essa mensagem possa te inundar de tal maneira e que você já sinta dentro de você o mesmo espírito de Gideão e dos 300 valentes. Levanta dentro de você. Que essa fé te mova e que você, como povo, possa gritar: pelo Senhor e pela minha vitória eu enfrento. Eu enfrento o que for preciso. Havia algo impossível lá. Mas Deus dirigiu aquele homem a enfrentar. Deus reduziu o exército a um número impossível de sobreviver aos midianitas, humanamente. E eu quero que você lembre disso. Há momentos que nós temos muito a nosso favor, do aspecto de vista natural, para que Deus nos dê a vitória. Então, muitas vezes Deus nos leva a uma condição que não tem ninguém para ajudar, não tem nada de forma natural que eu poderia me agarrar para vencer isso aqui. Tudo faliu. Sabe quando você olha para um lado, olha para o outro e tudo não tem como isso, não, todos os meios se esgotaram, não há o que fazer. Você decide depender de Deus, adorar a Deus e proclamar a sua vitória e dizer assim: Deus já me deu vitória. Você decide enfrentar, mesmo estando numa condição que humanamente você não tem como vencer, mas você sabe, Deus é comigo. Se eu estou só com 300, é porque Deus quis que eu ficasse com 300. Isso para mim é tudo. Quando uma pessoa é capaz de entender, peraí, eu não vou lamentar não, Senhor, mas como, Senhor, mas não, peraí, se Deus está, se eu estou nessa, eu cheguei nesse ponto, foi por permissão de Deus, é porque Ele quer operar nisso. Por intermédio disso, Ele quer operar dessa maneira. É dessa maneira que Ele quer operar. E eu vou crer. Eu vou crer. Dá para você ver que tinha mais gente covarde do que gente corajosa.
E se Deus está trabalhando em você, um espírito forte, um espírito de coragem, é esse que você tem que alimentar. É esse o espírito que você tem que alimentar. Em nome de Jesus. Que essa palavra possa entrar e dominar você por completo. Mover a sua vida de tal maneira que nada te segure. Que você se sinta um dos 300 e que enfrente, seja lá o que for, com a segurança absoluta. Que Deus já te deu vitória. Como Deus deu vitória a Gideão, só com 300 homens e sem nenhuma espada. Aleluia. Sem nenhuma espada. Uau, isso é demais. Lembre-se disso, sem nenhuma espada. O que é que eu vou fazer na guerra? Com trombeta e tocha, meu Deus. É com isso que você vai, meu filho. 300 homens sem nenhuma espada. Você tem que confiar, porque Deus tinha uma maneira diferente de trabalhar. Gideão não ia precisar cravar a espada em ninguém, é o próprio inimigo, e é que ia lutar entre si. Confie em Deus. E se algo se levantar, mais impossível ainda do que já estava, confie em Deus. E se alguém disser que você não pode, confie em Deus. E se você enxergar tudo perdido, confie em Deus. E se algo se levantar mais forte, confie em Deus. E se o medo bater a sua porta, manda a fé abrir. E se Deus estiver te reduzindo as coisas, confie em Deus. E se alguém que você não queria que saísse, sair, confie em Deus. Aconteça o que for, confie em Deus. E não espere atravessar o mar para adorar e glorificar o nome dele e tocar tamborins. Eu creio que Deus está mandando você tocar os tamborins agora. Eu creio que Deus está mandando você glorificar o nome dele e anunciar a sua vitória agora, antes de tocá-la. Eu creio que Deus está dizendo: ei, anuncie a sua vitória, chame a existência o que não existe. Glorifique o meu nome agora. E como um valente em frente, porque você vai sair com uma grande vitória. Quem vai te dar esta vitória é Deus. Quem vai fazer esta obra é Deus. Quem vai colocar isso nas tuas mãos é Deus. Esse milagre vem da mão de Deus. Em nome de Jesus. Mais uma vez. Na continuação de ontem, Deus está prometendo um grande, mas tão grande milagre. Coisas tão grandes para quem crê. Prepara o seu coração para viver a grandeza de Deus. Esse é o Espírito. Prepara o teu coração para viver a glória de Deus. Prepara o teu espírito para coisas maiores, porque é isso que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Levanta o teu espírito. Levanta. Para de se entregar a papel. A notícia que chegou pelo papel. O diagnóstico, a notícia, o documento. Tal coisa que me disseram, que me anunciaram. A última palavra de Deus. E você já ouviu isso muitas vezes. Para de ceder às ameaças. Sei lá que tipo de ameaça alguém tem sofrido aqui.
Ao invés de você se abater pelas ameaças, glorifique e toque tamborins, porque Deus tem um propósito nisso. E deixa Deus agir. Você não está entendendo porque que Ele te mandou botar uma tocha dentro de um vaso, mandou quebrar o vaso, mandou pegar a trombeta, reduzir o teu exército. É para algo muito grande. Para algo muito grande. No caso de Gideão, tudo foi diminuindo para algo muito grande acontecer. Não acredite quando as coisas lhe parecerem menores. Parece que está regredindo ao invés de avançar. Não olhe para a situação. Acredite, Deus tem um projeto nisso e está trabalhando nisso. Nós nunca perdemos quando estamos em Deus. Eu desafio uma pessoa que aprendeu a andar com Deus. Eu digo, eu te desafio, confie nele até o fim. Você vai sair com uma vitória maior nisso. Lembre-se do que eu estou dizendo. Quando algo se levantar, adore a Deus e proclame a sua vitória. Não espere atravessar o mar para tocar os tamborins. Comece a tocar do lado de cá, porque o mar sempre se abre para quem confia em Deus. Isso é uma palavra de pregador, minha gente. Não estou tentando te emocionar. Estou lutando para colocar uma fé viva no teu espírito, porque essa é a verdade. Porque é assim que acontece. Em nome de Jesus Cristo. Que nesse momento você seja completamente dominado por essa certeza. E que o espírito dos 300 valentes domine a sua vida. O mesmo que estava sobre eles. Que repousa sobre você. E não te leve a se intimidar, mas avançar com força. No nome de Jesus. Avance com mais força. Vá com o que você tem. E tenha certeza que o resultado é vitória. Levante a sua mão ao céu e clame a Deus com a força da tua vida. Coloca a força. Coloca a fé. Coloca o espírito. Coloca a vida. Tenha certeza. Toque os tamborins. Anuncie a vitória. Glorifique o nome de Deus. Exalte o nome dEle. Que o que vem para você é vitória e avanço e não fracasso. No nome de Jesus Cristo. Nenhum midianita prevalecerá na tua vida. Nenhum midianita prevalecerá. Deus está determinando o fim do domínio midianita na tua vida. É o fim do domínio dos midianitas. Os midianitas não prevalecerão. Deus está colocando um fim nesse problema. Eu tenho certeza que Deus está colocando um fim nesse problema para glorificar o nome dEle. O nome dEle será glorificado na sua vida, com a sua mão erguida. Anuncie o fim desse problema. Anuncie o fim desse midianita. Anuncie o fim dessa angústia, o fim dessa aflição. Anuncie agora para a glória do nome do Senhor. Anuncie no mundo espiritual. Eu glorifico a Deus. Eu anuncio. Eu declaro. Esse milagre já me pertence. Em nome de Jesus. Anuncie a sua vitória. Anuncie a sua vitória. Eu já venci esse problema. Eu anuncio agora. Como Gideão. Eu já venci esse problema. Eu já venci essa perseguição, essa injustiça. Eu já venci esse problema financeiro, essa miséria. Eu já venci esse desemprego. Eu já venci essa demora da solução dessa questão. Eu já venci para a glória do Senhor. Eu já venci. Eu adoro ao Senhor.
eu agradeço ao Senhor, eu glorifico o nome do Senhor, porque eu já venci. Eu digo, como Gideão anunciou, o Senhor já entregou os midianitas nas nossas mãos, o Senhor já entregou esse midianita nas minhas mãos, esses midianitas, declare isso. Eu digo em nome de Jesus, que o Senhor já entregou esse midianita nas tuas mãos. Acredite nisso e declare isso. Diga obrigada, meu Deus, eu glorifico o teu nome, meu Deus, porque o Senhor já entregou esse problema, o Senhor já definiu esses midianitas, o Senhor já entregou nas minhas mãos, o Senhor já fez, o Senhor já fez. Esse problema vai ficar no passado, como os midianitas ficaram na história de vitórias de Israel. Israel venceu os midianitas da maneira mais inusitada, mais inesperada, de uma maneira que ninguém esperava, ninguém imaginava que seria daquela forma, e o Senhor deu vitória a Israel, e o Senhor vai te dar vitória. O Senhor está dizendo da mesma forma a você. Vamos, em nome de Jesus, declare isso, e toque os tamborins em nome de Jesus. Como Gideão adorou ao Senhor, adore. Eu te glorifico, Jesus, porque me deu essa vitória. Eu te glorifico, Jesus, porque mudou a minha vida nessa questão. Eu te glorifico, Senhor. Eu já venci esse problema. Eu já venci. Isso se levantou de forma muito grande na minha vida. Mas pela fé no Senhor, eu digo, eu já venci. Eu já venci. Eu já venci essa confusão, esse problema, essa injustiça, esse roubo, essa angústia, esse problema que estava afligindo a minha alma, que estava angustiando o meu coração. Eu já venci. Eu já venci, em nome de Jesus. Escuta, minha gente, você tem que aprender a falar com Deus. Você não pode vir nessa reunião, você já deve ter vencido um trânsito danado, um problema danado aí fora. Você chegou aqui, você tem que aprender a falar com Deus. Você tem que aprender a lutar com as armas que você tem. Quando você está aqui, você não pode abrir a boca, você já entregar o teu olhar para lá e para cá. Você precisa focar. Foca em Deus, clame a Deus, ore a Deus, fala a Deus o que você quer, diga que você confia, conversa com Deus, diga: Deus, eu creio, Deus, sim, Deus, eu creio. Tem que haver força, o povo de Deus tem que ter força, o povo de Deus tem que clamar, o povo de Deus tem que reagir, o povo de Deus tem que enfrentar, em nome de Jesus. Fala com Deus. Eu não sei o que você vive hoje, mas eu posso lhe garantir que o Deus de Gideão é o nosso Deus e está aqui para nos dar vitória também. O Deus que deu vitória a Gideão e a Israel, deu a vitória a Israel por intermédio de Gideão, é o mesmo Deus que está nos dando vitória hoje, é o mesmo Deus que está te dando um livramento, é o mesmo Deus que está te respondendo. Então abra o teu coração e rasga no Senhor. Mostra a Ele isso agora. Eu creio, meu Deus. Sim, meu Deus, eu creio. Sim, meu Deus, eu creio. Eu sei que está comigo. Sim, Senhor, eu sei que está me dando essa vitória. Eu sei que está me dando esse livramento. Eu sei que está me socorrendo. Eu sei que está mandando a resposta. Eu sei, Deus de Israel. Eu creio nisso, Senhor. Deus de Israel, é passando o teu sangue sobre o teu povo. Queima cada um que aqui está, Senhor. Vai movendo a cada vida que aqui está, Deus de Israel. Vai dando vitória ao teu povo agora, Jesus. Jesus, eu te peço agora. Eu oro ao Senhor com toda a força da minha vida. Eu peço agora, vai entregando o livramento. Vai por terra os midianitas. Vai respondendo o teu povo. Vai entrando em ação na vida dessa pessoa. Eu não sei a área que ela precisa de resposta, mas eu sei que o Senhor é poderoso para agir. Haja desse problema, haja dessa questão. Responde, Jesus. Materializa essa honra. Deus, o Senhor pode dar essa vitória. O Senhor pode fazer na vida dela como fez com Gideão.
Gideão, com aqueles 300 homens, como deu vitória a Israel, dá vitória a essa pessoa, levanta ela com poder agora, vai jogando por terra os midianitas, vai materializando o livramento, vai materializando a justiça, vai materializando, meu Deus, essa vitória, materializa, socorre, põe nas mãos dela essa resposta, é agora, Deus vivo, responde, meu Pai, responde, Jesus, joga por terra, meu Pai, joga por terra o que se levantou contra ela, joga por terra o que se levantou, materializa o livramento, materializa a resposta, materializa a justiça, materializa o sonho, o projeto, materializa, Jesus. Nós te glorificamos por essas vitórias. Eu tomo posse juntamente com cada pessoa que aqui está da vitória. Eu não sei o que ela veio buscar, mas eu tomo posse junto com ela do milagre. Eu tomo posse do milagre. Chega de miséria. A miséria está dominando Israel. Chega de miséria. Eu quero repreender o espírito da miséria, o espírito da derrota, do fracasso, da decadência, da humilhação. Todo esse demônio, legiões de demônios que tem atacado a vida dessa pessoa, que tem levado ela a um estado miserável, decadente, vai desalojando daí agora e saia. Legiões de demônios, casta de demônios, potestades de demônios, que causam aí a miséria, que traz a miséria, vai desalojando daí agora, em nome de Jesus. Espírito da miséria, da decadência, da derrota, vai desalojando aí agora, é agora. Legiões de demônios, casta de demônios, falanges de demônios, que causam o desemprego, a falência, o endividamento, a vergonha, a humilhação, que coloca a miséria, desaloja agora. Você que tem roubado os negócios, roubado a vida, roubado o dinheiro, roubado os sonhos, roubado a força, roubado o ânimo, desaloja aí agora, desaloja dessa vida, desaloja desse coração, desaloja espírito de incredulidade, de dúvida, de medo, de covardia, desaloja, vai desalojando dessas vidas, desaloja agora. Eu dou uma ordem agora e saia em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Manda o espírito do medo sair, manda o espírito da covardia, da incredulidade. Diga que você não aceita miséria. Eu não aceito miséria. Eu não aceito conta para pagar atrasada, com juros. Eu não aceito endividamento da minha vida. Eu não aceito ser roubado. Eu não vou ser roubado. Eu não aceito o roubo do mal. Eu não admito isso mais na minha vida. Eu não aceito viver pedindo emprestado. Eu não admito isso, eu rejeito esse espírito que me leva a depender dos outros, a pedir emprestado, a viver fazendo empréstimo, a procurar agiota, a pedir dinheiro emprestado, cheque, cartão. Eu não aceito isso mais. Chega, eu rejeito esse espírito da derrota da minha vida. Eu não aceito viver do vermelho, eu não aceito viver com a vida amarrada. Eu rejeito isso. Agora, sai da minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu não vou viver dessa maneira. De tempo em tempo é uma coisa amarrada na minha vida financeira, eu não aceito. Você que sabe qual a área que o capeta tem pego? É um negócio enrolado, é outro negócio enrolado, é um cheque que volta, é um problema que acontece, é um dinheiro que não entra, é alguém que te lesa. Quando não acontece por teu intermédio, acontece por alguém vem e te lesa. Diga: chega, capeta, você tem entrado nessa área da minha vida, desaloja da minha vida, chega. A partir de hoje, chega, saia da minha vida, legiões de demônios que tem atuado na minha vida financeira, econômica, profissional, saia, em nome de Jesus. Tira a mão do meu dinheiro, fala demônio, tira a mão do meu dinheiro, tira a mão das minhas finanças, tira a mão da minha vida profissional, tira a mão, saia, em nome
nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus Cristo. Diga que você não vai mais aceitar. Eu não vou mais aceitar essa situação. Eu quero uma mudança na minha vida. Jesus, eu quero uma mudança. A partir de hoje, eu quero a bênção sobre a minha vida financeira. Eu quero a bênção sobre a minha vida profissional. Sobre o meu dinheiro. O meu dinheiro tem que prosperar. A minha vida tem que prosperar. Eu quero viver as suas promessas. E eu tomo posse delas. Em nome de Jesus Cristo. Toma posse de tudo que você quer agora. Vamos, diga isso. Eu tomo posse. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse do meu emprego, da boa remuneração, da minha casa, do meu carro, das dívidas pagas, do meu nome limpo. Eu tomo posse da minha vida financeira estabilizada, da minha empresa prosperando, dos negócios avançando. Eu tomo posse da minha vida deslanchando. Eu tomo posse dos meus negócios bem administrados. Eu tomo posse do meu dinheiro rendendo. Eu tomo posse hoje dos meus sonhos realizados, em o nome do Senhor Jesus, dos meus projetos realizados. Eu tomo posse disso agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você diga o que você quer e que você profetize isso. Eu tomo posse disso na minha vida. Eu quero e eu sonho, e nada vai me impedir de viver. Eu tomo posse, e eu não aceito ficar sem viver. Eu vou avançar. Parece que tem coisas que vêm na minha vida para me fazer acreditar que eu não posso avançar. Mas hoje nessa reunião eu entendi que eu posso. Hoje parece que eu não tenho nada, mas com esse pouco e a bênção do Senhor eu posso avançar. Eu posso avançar. Eu vou avançar. Com os meus 300, eu e meus 300 valentes, nós podemos vencer. Com tocha e corneta só na mão, com trombeta na mão. Sem espada. Eu posso avançar, eu posso vencer. Eu posso vencer. Está dentro de mim isso. O Senhor já colocou o espírito da vitória. Eu sou mais que vencedor. O espírito mais que vencedor está no meu coração, está no meu espírito. Eu tenho um espírito mais que vencedor. Eu não tenho da derrota, eu tenho mais que vencedor. Eu podia ser só vencedor, estava bom, mas a palavra diz mais que vencedor. Eu tomo posse mais que vencedor. Eu tomo posse da vida abundante. Eu tomo posse da realização. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não abre seus olhos. Eu quero que você se comprometa com Deus em algumas coisas aqui hoje. Você tem que assumir uma postura de fé. O Gideão não foi? Com 300 homens? Diga sim ou não. Sim, ok, ele foi. 300 homens. Tinha alguma espada? Tinha o quê? E trombeta. Trombeta, que eles iam tocar no acampamento, e a tocha era o fogo, que para quem estava dormindo no escuro ia confundir barulho e fogo. Então você pode, com o fogo do Espírito, com a tua boca profetizando correto, com a confiança em Deus, você pode vencer qualquer coisa. Mas você tem que aprender. Então, peraí, algumas pessoas não aprenderam ainda. Não abra os olhos, só deixa entrar. Eu quero que você faça isso comigo com fé. Diga em nome de Jesus, a partir de hoje não vou avalizar para ninguém. Não vou avalizar para ninguém. Está me ouvindo? Eu não vou avalizar, eu não vou ser fiador de ninguém. Diga, eu não vou emprestar meu talão de cheque, eu não vou emprestar folha de cheque, eu não vou emprestar cartão de crédito, eu não vou emprestar o meu nome para ninguém. Está ouvindo isso? Eu não vou emprestar o meu nome para ninguém. Pode me pedir, eu não vou dar. Eu vou dizer não. O Gideão não foi sem espada, ele não usou a fé. Você tem que tomar decisões na tua vida. Diga, a partir de hoje eu não vou mais pagar juro para ninguém. Diga, eu não vou pedir mais emprestado. Eu vou pagar o preço.
eu vou no limite, eu vou pagar o preço. Diga, eu vou às últimas consequências, mas não vou pedir emprestado. Eu não vou pedir emprestado. Você está falando do seu coração. Quem vive pedindo emprestado tem que assumir esse compromisso aqui. Eu não vou mais pedir emprestado. Diga, eu não vou pedir emprestado para financeiro, não vou pedir emprestado para agiota, não vou pedir emprestado para ninguém. Eu vou fazer Deus me honrar. Vou ser dizimista e ofertante fiel. Diga, dizimista. Eu vou vencer através da fé. Eu vou vencer através da fé. Dizimando, ofertando e esperando em Deus. Quem vai me mandar o socorro é Deus. É Deus. É Deus. Deus vai me mandar socorro. Não abre os olhos. Deixa aí. Outras coisas mais que você faz. Que muitas vezes você bula, você vai pelo ilícito, você procura uma saída mais fácil. Diga que a partir de hoje você não vai buscar mais o atalho. Você vai esperar por Deus. Não vou buscar atalhos. De novo, eu não vou buscar atalhos. Você não vai. Então, tudo aquilo que for um atalho na sua vida, você não vai buscar mais. Você não vai buscar mais. Às vezes é oferecido a você um atalho. Faz desse jeito, é rapidinho. Você vai esperar por Deus. Você vai, não, eu vou pagar o preço, eu vou esperar por Deus. Eu vou esperar por Deus. E Deus é que vai me honrar. Então, tudo que você hoje entende que é um passo errado, que te mete em encrenca, você vai dizer aqui, chega, eu não vou me meter em encrenca mais. Eu não vou mais. Eu não vou mais. Você tem que assumir isso com Deus. Aquele que sofria de compulsividade, de impulsividade, não sabe viver sem gastar desnecessariamente, diga, eu estou liberto disso. Eu estou liberto disso. Eu vou depender de Deus. Aconteça o que for, a partir de hoje, é por intermédio de Deus, de atitudes corretas, que a minha vida vai andar, que os meus sonhos serão realizados, que eu vou prosperar. Em nome de Jesus, eu assumo esse compromisso com Deus. Eu faço essa aliança nessa reunião. Eu dependerei de Deus. Eu sempre dependerei de Deus. Eu continuarei dependendo de Deus. E quando eu me encontrar no impossível, diga, eu confiarei em Deus. E a vitória vem da mão do Senhor. Em nome de Jesus. Diga, eu não aceito a covardia. Seja o que for, eu não vou fugir. Diga, não fugirei de problema. Não fugirei de pessoas. Eu enfrentarei o que for preciso. E Deus será sempre comigo. No nome de Jesus. Diga, não recuarei, mas vou avançar. Porque sei que Deus é comigo. Ainda que eu esteja com pouco. Ainda que eu não tenha espada na mão. Eu vou com aquilo que Deus me mandar ir. Digo, usarei o que Deus me mandar usar. Seguirei na direção que Deus me mandar seguir. Me colocarei no propósito de Deus. E sei que eu já venci. Em nome de Jesus. Diga, quando eu estiver com problema e eu for tentado a reclamar, a lamentar, eu vou proclamar a vitória e vou tocar os tamborins. Eu glorificarei o nome do Senhor antes do mar se abrir. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. Pelo Senhor e por minha vitória, eu enfrentarei. Deus é comigo. Em nome de Jesus, eu saio daqui vitorioso. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitória, envia anjos. Diga, Deus, envia anjos lá. Envia anjos poderosos
Envia anjos poderosos na rua tal, número tal, bairro tal. Envia anjos poderosos lá na questão tal, na situação tal, no problema tal. Envia anjos poderosos agora, Senhor. Envia anjos poderosos, eu te peço. E vai jogando por terra aquela barreira, aquele problema, aquela situação. Joga por terra agora. Joga por terra, Deus. E me dá essa vitória. Os midianitas que estão lá, joga por terra agora, em nome de Jesus, e me dê essa vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância, em nome de Jesus. Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu quero juntamente com teu povo concordar com todas as orações, clamores, buscas, tudo que nós realizamos aqui hoje. Nós concordamos com os milagres e vitórias, em nome de Jesus. Nós concordamos com o socorro dessa pessoa, com a mudança da vida dela, com o livramento, com a justiça. Nós concordamos que ela sai daqui vitoriosa. E nós ligamos aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas do céu. E desligamos toda a força do mal, toda a força diabólica, todo midianita, malequita, seja lá o que for. Nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.